Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Saudade demais de voltar a gravar os vídeos, muita correria, mas a gente vai fazer aqui um resumo de domingo, segunda e terça, tá bom? E já entrando aqui no assunto, lembrando que o tema central da lição é lições do passado. E tudo que a gente vai discorrer no Salmo 105, como também no Salmo 106, e especificamente no Salmo 78, aquilo são lembranças, são evidências do que Deus tem acompanhado o povo durante toda a sua jornada. Por exemplo, o Salmo 78, como nós falamos, ele faz menção da atuação de Deus e seu cuidado com o povo de Israel, desde o período da libertação do povo de Israel do Egito. Aí ele vai passando, eu coloquei aqui o período do reinado de Davi, é o que a própria autora chegou a descrever, e vai até a ida para Canaã, a saída do Egito, a ida para Canaã, até o reinado de Davi. E durante todo esse tempo, Deus tem guiado o seu povo, mesmo com tanta adversidade da parte do povo. Mas Deus faz com que eles nunca se esquecessem e considerassem de fato o seu cuidado para com o povo. Eu aqui sublinhei um ponto que eu achei bem interessante. Diz assim, ó, no entanto, nesse salmo, o salmista enfatizou a raiz da infidelidade de Israel. Eles esqueceram o que Deus havia feito por eles. Não confiaram nele. Deus o colocou à prova, eles se rebelaram contra ele, contra Deus, e falharam em guardar sua lei e sua aliança. E por que Deus queria que isso ficasse de fato memorizado no Salmo 78? Queria que ficasse para com que as gerações futuras observassem a maneira como Deus tratou o seu povo e como o povo correspondeu tão injustamente. Como o povo correspondeu de uma forma tão desconsiderável. Deus guiou o povo, livrou o povo dos mares do Egito, as pragas que aconteceram ali, o período que foi levado até Canaã, e lamentavelmente o povo não considerou. Quando chegamos na lição de segunda-feira, nós também entramos nesse assunto da atuação do povo de Deus, só que agora de uma forma mais anterior, ou seja, mais antiga. Se no Salmo 178 nós descrevemos o povo dentro do período do Egito, passando por Canaã e até chegar ao reinado de Davi, aqui no Salmo 105 a gente vai desde Abraão. Aí o autor, né, o mesmo autor, Asaf, ele leva em consideração o período que José passou no Egito, descreve ali a condição que ele estava, a maneira como Deus guiou José e através dele libertou o povo da opressão, da fome, libertou o povo, ajudou o povo, na verdade, de uma maneira generalizada, o sofrimento que eles iriam passar. Então, através de José, né, José quer dizer aumentador, né, aquele que o Senhor acrescenta, Deus acrescentou também as misericórdias dele para com o seu povo, a bondade dele para com o seu povo, e ali permeamos esse período que vem lá de Abraão, passamos por Jacó, chega em José do Egito, fala-se um pouco sobre o período de José lá no Egito, em seguida ele vai até a conquista do povo de Israel com a terra de Canaã. E aqui o tema da lição é lembrando a história e o louvor a Deus. Esse era uma maneira, é uma forma de não esquecer de como Deus tinha guiado o seu povo mais uma vez. Só que aqui ele retrata mais uma parte anterior. Por quê? Porque a promessa, na verdade, irmãos, primeiro foi dada para Abraão. E essa promessa que foi dada a Abraão, ela foi extensível, ou seja, Deus permaneceu fiel em sua palavra e, lamentavelmente, o povo se manteve infiel. Esses salmos aqui, o Salmo 105, é considerado como salmo de um hino nacional. E muitos estudiosos, inclusive o Comentário Bíblico Adventista, ele salienta que o Salmo 106 é uma continuação do Salmo 105. Só que o Salmo 106 ele é interessante que ele retrata com mais força a infidelidade do povo. E eu gosto da introdução que o comentarista bíblico aqui faz sobre este salmo, quando ele fala assim, ó, há uma grande diferença marcante no Salmo 106. Este salmo revela a crônica da infidelidade de Israel e as terríveis consequências que a nação sofreu em decorrência de seus pecados. O salmo cobre a história de Israel do Egito até a peregrinação no deserto e sua história na Terra Santa, no período dos juízes. E essas estrofes, esse hino, nos faz entender que Deus queria que, na verdade, o povo se lembrasse, reconhecesse que, mesmo que eles fossem infiéis, ao buscarem a Deus através do arrependimento, eles alcançariam graça e misericórdia. O tema da lição é lembrando a história e o arrependimento. Ou seja, quando nós olhamos para o passado e vemos a guia de Deus, devemos, na verdade, irmãos, tremer por nossa conduta. Devemos temer por nossa forma de ser
diante de um Deus tão misericordioso e verdadeiramente buscar em Cristo o arrependimento, a mudança, a transformação. Se assim o fizermos, todos seremos bem felizes. Por mais difícil que seja, não se afine ao pecado de maneira que esqueça de como Deus tem guiado todo o seu povo. E para mim, esses 3 salmos, que nós estudamos, 78, 105 e 106, é para nós memorizarmos como Deus se manteve fiel em suas palavras, em suas promessas para com o seu povo. E como, de maneira tão desrespeitosa, tão desonesta, tão injusta, que o povo correspondeu. E esse Salmo 106 me faz entender que eu devo, na verdade, crer, confiar e observar a minha vida e fazer valer um verdadeiro arrependimento para que eu me transforme e me enquadre no padrão que Deus quer que eu faça. Tudo o que Deus quer para nós é tão somente para o nosso bem. Às vezes ficamos inquietos com algo, tensos com alguma coisa, mas se tão somente observarmos a sua palavra e fizermos valer a sua vontade, seremos felizes. Que Deus, portanto, irmãos, nos conceda essa bênção e esse rápido resumo auxilie você a nunca se esquecer de como Deus guiou o povo no passado, a causa que ele deixou registrado nos Salmos a nível de música, para que aquilo fosse entoado, relembrado e, na verdade, reaproximasse o povo de Deus. Deus sempre quis um relacionamento estreito com o povo, mas os pecados causavam barreira entre eles e Deus e impedia que as suas orações fossem ouvidas. Que eu e você, portanto, irmãos, possamos verdadeiramente transformar nosso ser, buscarmos em sua presença e ao observarmos estes salmos e vendo a guia de Deus para com o seu povo, tenhamos a certeza, a guia dele para conosco será de igual forma também. Deus abençoe você e oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade e pela certeza da tua direção. Por favor, Senhor, nos dá forças para vencer os nossos males, nos dá forças para estarmos dispostos a seguir a tua vontade, nos dá força, Senhor, para alcançar a vitória em nome de Cristo Jesus. E pedimos essas bênçãos agradecidos no nome santo e maravilhoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Peço que vocês possam orar por mim para que a gente retome os estudos nos dias respectivos, né? A correria em uma coisa ou outra acaba nos deixando fora, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de manter os nossos estudos aqui em alta. Oremos então uns pelos outros. Deus nos abençoe ricamente e até o próximo estudo, se Deus quiser.